Boa noite, companheiros de Ideal Espírita. Nós estamos dando início a mais uma palestra pública virtual do Centro Espírita José Castro. Boa noite a todos os companheiros que estão nos assistindo pelos canais que transmitem a nossa palestra, os canais do Centro Espírita José Castro, a nossa página no Facebook, o canal do Centro Espírita José Castro no YouTube, que transmite também a nossa palestra, e os canais da Rádio Espírita Esperança, a TV IDEAC no YouTube, e a página da Rádio Espírita Esperança no Facebook, que transmitem as nossas palestras. Nesse sentido, eu gostaria também de agradecer ao IDEAC, na qualidade de gerador destas imagens. Vamos dar início à nossa palestra. Nossa palestra hoje é com o nosso amigo Rocélio Sobrinho, de Espera Feliz, Minas Gerais. Rocélio, boa noite. Boa noite, meu amigo Diego. Muita paz para todos nós. Muita paz. Nós vamos, então, começar o nosso estudo. Rocélio, agora eu passo, então, a palavra para você, para dar início, então, à palestra. Tá joia, Diego. Meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa permanecer conosco. É com muita alegria que estamos aqui para a gente fazer essas singelas reflexões na noite de hoje. Vocês estão me ouvindo bem, né? O Diego está ouvindo tranquilo aí, está tudo tranquilo, né? Então, aos irmãos do Centro Espírita José Castro, né, da cidade de São Fidélis, do Rio de Janeiro, um abraço fraterno a todos vocês, nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, nossos irmãos que estão acompanhando pela Rádio Espírita Esperança, né? Irmãos do IDEAC, que a paz de Jesus esteja com todos nós nesses momentos, onde a gratidão sempre assenhora muito os nossos corações por conhecermos essa doutrina bendita, que é a doutrina espírita, que é uma filosofia de comportamento, é uma ciência do espírito, com os seus aspectos morais e religiosos. Então, meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade, em especial ao nosso irmão Diego, e vamos iniciar o estudo da noite. Meus irmãos, nós vamos refletir hoje sobre o tema espiritualidade e cura interior. É um tema muito atual, muito importante, e nós percebemos que a doutrina espírita tem muito a oferecer nessa reflexão sobre essa questão ligada à saúde. A introdução que o Diego fez foi muito certeira, né? Naquela passagem onde fala sobre a saúde física, mas principalmente a saúde espiritual e como a saúde espiritual influencia na nossa saúde física também. Então, nós vamos refletir sobre isso um pouco. Vou pedir ao nosso irmão Diego para passar para a próxima página. Meus irmãos, ultimamente, nos últimos anos, nós temos vivenciado muitas turbulências na sociedade, no planeta como um todo. E estão vindo, assim, de forma periódica, cada vez mais rápido. Grandes comoções sociais, como, por exemplo, pandemia. Nós ficamos 2 anos aí num estado de alerta, de tensão, por causa desse vírus que, graças a Deus, agora está passando, né? Com o advento das vacinas, nós estamos aí conseguindo vencer essa pandemia através da ciência, através dos esforços desses trabalhadores abnegados. Então, nós temos pandemia. Aqui na minha região da cidade de Espera Feliz, em 2020, nós sofremos com uma enchente muito forte aqui. 2021 teve uma outra enchente, não tão forte quanto a primeira, mas também prejudicou muitas pessoas. No país, esse ano, também várias regiões do país, muitas regiões sofrendo com chuvas fortes, no Rio de Janeiro, aí, né, vários transtornos, várias vidas físicas sendo perdidas, né, desencarnações intensas, em massa. E aí, quando pensávamos que nós estaríamos livres da pandemia e estaríamos lidando com essa questão do clima, ainda vem aí mais a guerra, a possibilidade dessa guerra
mundial, essa guerra que já está acontecendo lá na Ucrânia, gerando sofrimentos intensos naquele povo ucraniano e também no russo, porque muitos soldados que estão ali também estão seguindo ordens, né? Mas aí nós pensamos, então, o que está passando com o mundo, né? Esses eventos representam nitidamente um momento de transição planetária, que Allan Kardec e os benfeitores espirituais já falam sobre isso já desde o século XIX, que nós estaríamos numa fase onde o mundo passaria de um estágio para um outro estágio melhor, que os espíritos usaram a nomenclatura de era da regeneração, ou mundo de regeneração. Em outras filosofias esotéricas, eles falam de era de Aquários, estaremos entrando na era de Aquários. Mas aí nós perguntamos assim, por que tantas dores, então? Por que tantas guerras, tantas fomes, tantas lutas, tantas discórdias, tantos medos, tantas doenças? E aí nós percebemos que o planeta ele está convulsionando as dores do parto. O parto de um mundo novo. Mas todo parto produz dores. E nós estamos exatamente nesse momento onde está havendo uma sacudidela na sociedade, nas pessoas, onde muitas vezes o mal vai chegando ao excesso. Por exemplo, quando nós vemos crianças morrendo nessa guerra aí, centenas de crianças, isso mexe com a gente, mexe com o coração humano. Então, os espíritos falam que quando o mal ele chega ao excesso, é quando geralmente o ser humano olha para cima e abre os olhos e resolve mudar de conduta. Então, nós estamos chegando num ponto onde a civilização planetária vai ter que tomar uma decisão de como nós queremos viver nesse planeta, nessa casa planetária chamada Terra. Se nós queremos viver como irmãos, ou se o ego ainda vai fazer parte da nossa vida e vamos guerrear e exterminar a raça humana. Então, nós estamos chegando num ponto necessário de se fazer essa escolha. A escolha da ignorância ou a escolha da fraternidade. Para vivermos, para evoluirmos aqui nessa casa, precisaremos de fazer escolha pela fraternidade. Bom, mas esses transtornos todos que nós temos vivido têm desenvolvido muitos processos depressivos, de estresse, de síndrome de ansiedade em muitas pessoas. Nós temos recebido muitas pessoas que entraram em depressão nesse tempo, nesses anos. Entraram em processo de ansiedade descontrolada, um misto de medo com tensão, medo de morrer, tensão também de não poder conviver com as pessoas naquele momento de restrição, por causa do lockdown, da restrição por causa da pandemia. A questão climática também, as pessoas perdendo as casas, né? A água sendo invadida, isso tem gerado muito transtorno. Transtornos emocionais e, consequentemente, transtornos espirituais. Porque uma coisa não está separada da outra. Quando nós falamos que o indivíduo ele está com um transtorno espiritual, com uma influência espiritual negativa, essa influência não vem só de fora, de uma outra entidade, não. Essa influência está acontecendo, um processo obsessivo, de repente, no indivíduo, porque existem portas psíquicas abertas para a influência dessas entidades. Então, todo o processo de obsessão está ligado a um transtorno interno do próprio indivíduo que ele tem que trabalhar. Passa, por favor, Diego. Um desses processos mais duros e mais cruéis é exatamente a depressão. A depressão ela é considerada o mal do século. Foi o mal do século XXI, do século XX, e já estão falando que vai ser do século XXI, porque o aumento está muito expressivo na quantidade de pessoas entrando no processo depressivo. E nós trouxemos aqui primeiro as causas da depressão, as causas químicas, físicas e psíquicas. Porque a depressão é uma doença, ela muitas vezes tem causa genética. Ela pode ser desencadeada por fatores externos, por fatores de traumas,
né, a desencarnação de um ente querido, isso pode desenvolver um processo depressivo na pessoa. Mas tem algumas pessoas que já nascem com uma predisposição à depressão, uma predisposição a uma tristeza, uma angústia interna que não sabe de onde vem. Geralmente não tem nem explicação, a pessoa não sabe por que ela está angustiada. Simplesmente ela está angustiada. E uma pessoa com esse processo depressivo, ela pode estar onde esteja, que ela não vai estar feliz. Ela estando em casa não está feliz, na rua não está feliz, pode estar numa praia linda, que ela não vê nada de graça naquilo. Ela enxerga o mundo como o mundo tivesse cinza. Então isso muitas vezes tem causas físicas e espirituais ao mesmo tempo. Então nós trouxemos aqui, primeiramente, uma reflexão sobre as questões físicas. O cérebro é formado por células, os neurônios, que se comunicam por meio de substâncias chamadas neurotransmissores. Quando uma pessoa está em depressão, alguns neurotransmissores, por algum motivo, não circulam como deveriam. As causas são diversas, como predisposição genética, personalidade melancólica, vivência de situações desgastantes ou traumáticas, abuso de drogas ou álcool e algumas doenças cerebrais. Pode passar, por favor. A gente percebe, então, que esse processo depressivo, assim como vários transtornos de ansiedade, eles têm causas físicas, espirituais, mas que refletem no físico. Pode passar, Diego, por favor. E aí a gente vai refletir no seguinte: o tratamento para podermos melhorar e curar esse estado interno, ele muitas vezes vai ser necessário o tratamento físico, o tratamento químico, com remédio alopático, se tiver muito intenso. Ao mesmo tempo, não é importante ficarmos apenas no tratamento medicamentoso, mas é necessário também fazermos um tratamento espiritual que entra no campo da mente. Diego, você está me ouvindo? Por favor, passe o slide, por favor. Obrigado. E aí, meus irmãos, nós colocamos aqui o caminho da doença, o caminho da depressão. Como ela atua no nosso organismo? Como ela começa? Olha lá. Quando o cérebro detecta uma situação estressante ou angustiante, estruturas como o hipotálamo, a amígdala e a glândula pituitária ficam em alerta. Elas trocam informações entre si e enviam sinalizadores químicos e impulsos nervosos que preparam o corpo para os momentos difíceis. As glândulas suprarrenais reagem ao alerta liberando adrenalina, o que faz o coração bater mais rápido e os pulmões trabalharem mais para oxigenar o corpo. As células nervosas liberam noradrenalina, que tensiona os músculos e aguça os sentidos. A digestão fica prejudicada, o que pode provocar enjoos. Depois que a influência externa passa, os níveis hormonais caem, mas se as crises forem muito frequentes, tais substâncias podem danificar as artérias. Casos crônicos levam a um sistema imunológico enfraquecido, perda de massa óssea, supressão da capacidade reprodutiva e problemas de memória. Então, veja bem que um processo desencadeado na emoção, no estado emocional do indivíduo, ele vai refletir no próprio corpo físico, prejudicando o funcionamento dos próprios órgãos do corpo. E aí que entra a importância do estudo espiritual, que na verdade é um estudo psicológico. A palavra psicologia significa a ciência da alma, da psique. Então, quando a gente percebe que para se tratar essas problemáticas é necessário um conjunto de fatores, um conjunto de hábitos, não só no campo físico, do remédio físico, mas também no campo espiritual, nós vamos, de certa maneira, cercando essa doença e fazendo com que ela vá se dissolvendo. Continua, passa para mim, por favor, Diego, próximo slide.
Bom, então, quando a intensidade é muito grande da doença, seja da depressão, seja um transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico, é necessário o tratamento químico e a um profissional habilitado, um médico, para poder receitar um medicamento. Porém, juntamente com ele, é necessário o tratamento psíquico e espiritual para tratar as causas dessa problemática. Estou vendo aqui, a Avelina Sobrinho está assistindo palestra. Sua mãe é a minha querida mãe. Um grande abraço, minha mãe. Minha mãe é uma menina octogenária que está aí firme assistindo o nosso estudo, aqui em Espera Feliz. Um abraço para a senhora, minha mãe. Pode passar, Diego, por favor. O próximo slide, por favor. Bom, na análise espírita, então, meus irmãos, até as problemáticas genéticas, de alguma forma, remontam às causas espirituais. Por quê? O nosso corpo é uma extensão da nossa alma, é a extensão física, manifesta do nosso espírito. O espírito Joana de Ângeles, que escreve muito através de Edivaldo Pereira Franco, ele chama o nosso perispírito, o corpo espiritual, de modelo organizador biológico. Por quê? Porque é o nosso perispírito que, de certa forma, modela o corpo que nós temos. Tem uma grande obra de André Luiz, do espírito André Luiz, que escreveu através de nosso querido Chico Xavier. Essa obra é chamada Missionários da Luz. É uma obra-prima. Recomendo a todos que ainda não a leram que possam ler. É uma obra-prima. E nessa obra ele relata em detalhes como é um processo de reencarnação. O espírito benfeitor mostra que no momento que estamos reencarnando em um novo corpo, desde lá daquele momento onde os espermatozoides vão naquela corrida frenética rumo a óvulos, são milhões de espermatozoides para fecundar o óvulo, e só um consegue fecundar o óvulo, a entidade espiritual reencarnante, aquele que está reencarnando, ele já está vibrando ali a sua energia de modo que a sua energia impulsione, com a assessoria dos benfeitores espirituais, que conhecem a lei de ação e reação, e têm uma visão muito mais ampla, impulsione aquele espermatozoide que tem uma carga genética mais apropriada à nossa evolução espiritual. Então, quando ele fecunda o óvulo, a junção ali vai começar a formar um feto que vai ter um organismo que está de acordo com a bagagem que nós estamos trazendo, de dívidas e de méritos. Então, quando nós nascemos com uma determinada problemática orgânica, seja em qual área for, apesar dela estar tendo uma manifestação fisiológica, ela também tem uma causa espiritual. Ou seja, nós estamos trazendo de outras reencarnações uma memória no nosso próprio perispírito, no nível inconsciente, porque nós não lembramos, mas essa memória faz com que o corpo se forme de determinada forma. Então, muitas vezes as deficiências físicas, congênitas, essas dificuldades, muitas vezes, dos neurônios promoverem sinapses cerebrais harmoniosas, produzindo, às vezes, pouca a serotonina, a dopamina, que são aqueles hormônios da alegria, que traz alegria, que traz felicidade. Às vezes a pessoa já vem com uma predisposição de pouca produção desses hormônios, desses neurotransmissores. E essa causa vem lá de trás. Então, a pessoa, ela tem uma personalidade mais melancólica, mais depressiva, se estressa com mais facilidade, porque, de certa maneira, essa é a bagagem espiritual que ela está trazendo. E está refletindo no seu corpo físico. E aí, o que se tem que fazer? Como nós dissemos, se for muito intenso, inicia com medicamento, através de uma consulta ao médico. Mas, ao mesmo tempo, dedica-se ao estudo espiritual, que é o estudo de si mesmo. Como está escrito na questão 919 do Livro dos Espíritos,
quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores qual o meio mais prático para se evoluir, e os espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo, o autoconhecimento. O autoconhecimento é justamente a proposta espírita, do espiritismo. Aquilo que nós chamamos de reforma íntima nada mais é que o autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? É reconhecermos como estamos por dentro. As nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas mágoas, as nossas raivas. Sondar isso com o olhar da consciência, sem julgar, sem reprimir, sem autocobrança, mas uma autoanálise consciente e franca, para saber em que nós precisamos de melhorar. Pode passar, por favor, Diego, próximo slide. Por favor. Então, isso aí é o principal objetivo. Sondar a nossa alma para saber de onde está vindo esse mal-estar interior. Meus irmãos, o transtorno interno, seja qual for, ele vem de um mal-estar interior que nós nem sabemos muitas vezes que estamos vivenciando. Muitas vezes nós estamos num processo reativo e não ativo nas nossas ações diárias, porque nós estamos sendo joguetes dos nossos padrões de pensamentos repetitivos. Enquanto a gente não olhar para dentro e perceber como a gente reage em determinada situação, nós vamos ter muita dificuldade para mudar determinados padrões de comportamento e padrões de pensamento. Então é necessário sondar primeiramente, olhar para dentro. Como eu estou nesse exato momento? Eu estou ansioso? Eu estou com raiva? Eu estou eufórico demais? Como eu estou? Só de nós trazermos essa consciência para o nosso estado emocional, o próprio ato de tomar consciência já vai acalmando esse estado em que nós estamos. O pai da psicologia analítica, chamado Carl Gustav Jung, foi discípulo de Freud, ele dizia que o nosso processo de individuação é trazer consciência para o nosso inconsciente. Ou seja, é nos conscientizar de todos os impulsos inconscientes que nós temos na nossa vida. Às vezes nós reagimos de determinada maneira e nem sabemos que reagimos. Tem pessoas que têm fobia de barata, por exemplo. Vê uma barata, faz uma confusão, aquilo cria um medo, uma gritaria, e a pessoa simplesmente não tem controle sobre isso. Apesar da razão dizer para ela que aquele animalzinho não vai fazer mal nenhum, para a pessoa isso não é verdade. Ela não consegue segurar o seu impulso, porque esse impulso vem lá do inconsciente, talvez de um trauma que está alojado lá, e ele precisa liberar isso para poder aprender a lidar com aquela nova situação, né? Pode passar, Diego, por favor. O próximo slide. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 943, ele traz uma abordagem, meus irmãos, que vem muito a calhar na nossa reflexão sobre esse assunto. Olha bem o que Allan Kardec pergunta. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos razoáveis? Ele está falando aí de uma certa melancolia, de uma depressão, de uma estagnação que muitas pessoas entram e não conseguem sair. Fica naquele estado mórbido, negativo, né, sem entusiasmo, né? A palavra entusiasmo vem do grego, que significa Deus dentro de nós. Então, uma pessoa desmotivada, uma pessoa depressiva, ela está sem Deus. Não que Deus não esteja nela, está, porque Deus sempre está em nós. Nós estamos nele e ele está em nós. Só que a pessoa não está percebendo essa presença divina em si mesmo. Então, vem a desmotivação, a melancolia e até o início de um processo depressivo. Então, de onde vem isso? Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores. Olhem bem o que eles respondem. Efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da satisfação plena de seus apetites e vontades, do tédio. Para aquele que exerce suas atividades com um objetivo útil,
e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida escoa mais rapidamente. Suporta as contingências da vida com mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Vamos refletir um pouco sobre essa questão aqui, meus irmãos. Ele fala que os espíritos dizem que a ociosidade pode trazer um processo depressivo, um processo de estresse, desânimo pela vida. É muito comum, por exemplo, a gente ver pessoas que depois que se aposentam, adoecem. Os irmãos devem saber, deve estar na mente alguém, lembrando de alguém. A pessoa trabalha a vida toda. Quando aposenta, que na cabeça dela vai curtir a vida, adoece e desencarna. Por quê? Perdeu o sentido existencial. Nós precisamos de ter um sentido existencial para viver. A alma se alimenta de ideal. O corpo se alimenta do alimento físico. A alma se alimenta do sentido da vida. O espírito Hamed diz que tudo na natureza, em qualquer de suas acepções, se reveste da mais profunda significação. Ou seja, tudo tem um sentido. Tudo tem um significado. Tereza Angélica, Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, minha irmã. Tudo tem um significado. E quando nós percebemos esse significado, então nós criamos um entusiasmo. Porque aí nós fazemos algo com propósito. Nós sabemos que tem um propósito maior sobre aquilo. Mas se a pessoa não percebe esse significado, ela está com a falta de fé. Então a fé, ela é o grande sustentáculo da vida humana, da alma. Fé vem do latim fidelitate, que derivou a palavra fidelidade. A fé, ela acontece quando nós somos fiéis àquilo que nós já sabemos e já acreditamos. Nós nos comportamos de acordo com aquilo que já conhecemos. Então, nós estamos exercendo a fé. Nós estamos percebendo o que a nossa consciência profunda está dizendo. E isso aí tem a ver com a resposta dos benfeitores logo a seguir, a continuação da resposta. Para aquele que exerce sua atividade com um objetivo útil e de acordo com suas aptidões naturais, esse encontra o sentido existencial. Por que eu grifei? Esse grifo aqui é meu. Objetivo útil é saber o sentido da vida, que o Espiritismo vem trazer de forma grandiosa, tanto em qualidade quanto em quantidade, né? Nós temos milhares de livros espíritas, além da codificação, nos trazendo essas mensagens, explicando essas coisas. Mas além desse objetivo útil, desse sentido existencial, é importante nós olharmos para dentro também e perceber se estamos exercendo as nossas aptidões naturais, as nossas habilidades. Porque muitas pessoas vivem muitas vezes seguindo determinados padrões sociais e entrando por caminhos que não são o seu caminho. Não é o caminho que a alma pede. Muitas vezes a pessoa entra em um determinado ramo profissional, porque às vezes dá um dinheiro maior, uma questão financeira, mas às vezes não é aquilo que a pessoa queria fazer. Não é aptidão, não é habilidade. Então é necessário esse olhar para dentro e ver o que nos realiza. Porque a grande alegria do ser é quando ele está fazendo algo que lhe traz sentido e realização. São os nossos dons. Todos nós temos dons. Todos nós que estamos aqui acompanhando pela internet, ou os nossos irmãos do Centro Espírita José Castro, todos nós temos alguma habilidade em alguma área. Algumas pessoas são mais comunicativas, gostam de chegar, conversar, abraçar, são mais alegres. É uma habilidade. Quando estávamos aqui, esperando o tempo aqui, eu percebi lá no fundo do templo do Centro Espírita, algumas irmãs chegando, abraçando o Diego, cumprimentando, olhando alegre. Isso é uma habilidade. Tem que usar isso, não pode reprimir, tem que multiplicar esses talentos. Outras pessoas têm habilidade na área da tecnologia, sabe mexer com computador, internet, sabe mexer com isso, gosta disso, então tem que fazer isso.
Outras pessoas têm habilidade para os esportes, para a esportiva. Outro tem habilidade para falar, outro para aplicar um passe magnético. Outro tem habilidade na área da agricultura, gosta de mexer com a terra, faz isso com gosto. Então é importante que cada um sonde dentro de si mesmo e pergunte: será que eu estou vivendo a vida que eu quero? De verdade? Será que eu estou vivendo a vida que o meu coração pede, que a minha alma pede? E parte atrás e começa a desenvolver essa habilidade. Jesus falou isso no Evangelho há 2000 anos, meus irmãos. Ele falou na parábola dos talentos, quando ele disse que um senhor, ele foi viajar e deixou um talento com um, deixou 2 talentos com o outro e 5 talentos com o outro. E parece que a quantidade é essa mesmo, mas se não for, o sentido é esse. Aquele que recebeu 5 talentos, multiplicou esse talento enquanto o senhor estava viajando, transformou em 10. Aquele que recebeu 2, transformou em 4. Aquele que recebeu 1 talento, enterrou esse talento, porque ficou com medo de perdê-lo, e não multiplicou. Quando o Senhor voltou de viagem, essa é uma história que Jesus contou. Aquele que multiplicou, trouxe os 10 talentos, falou: aqui, meu Senhor, o Senhor me deu 5 talentos e eu estou te devolvendo 10. Eu investi, estou te devolvendo 10. E ele fala: que bom, servidor, entra na alegria do seu Senhor. Chegou aquele que trouxe os 4 talentos, que recebeu 2, multiplicou por 4. Aqui, Senhor, estou devolvendo os 4 talentos. O Senhor me entregou 2, eu multipliquei, desenvolvi, investi, estou te devolvendo aqui. Que bom, bom e fiel servidor, entre na alegria do seu Senhor. Aí aquele que recebeu um talento trouxe 1 de volta. Aqui, meu Senhor, eu fiquei com medo de perder esse talento e eu não gastei, eu enterrei, estou te devolvendo. E aí, na parábola, né, na história de Jesus, o Senhor fala com aquele servidor assim: ó, você não foi bom e nem fiel, porque você deveria ter multiplicado esse talento, é para isso que eu te entreguei. Poderia colocar pelo menos um banco para poder render os juros. E aí eu vou falar para retirar esse talento de você e vou dar esse talento ao outro que já tem. E você vai ficar sem. Parece uma história cruel, né? Mas se a gente faz uma exegese, uma interpretação mais profunda, a gente percebe que ela é libertadora. O que ela diz é o seguinte, que Deus permite que a gente venha aqui na Terra com talentos, seja qual for, como nós falamos. Desde criança a gente percebe. Eu, como professor, muitas vezes eu percebo uma criança ali já com desenvolvimento na área da matemática, outro na área da linguagem, outro na área da comunicação. Cada um tem um talento, né? Uns são mais extrovertidos, outros são mais quietos, mas todos temos. Quando nós temos, é importante nós descobrir esse talento, essa aptidão que nós já trazemos, e investir nela. E multiplicar significa o quê? Desenvolver, usar esse talento para melhorar o mundo. Na linguagem espírita, é espiritualizar a matéria. É trazer essa dimensão que nós já temos, essa conquista, para inspirar os outros a ter também, a ajudar de alguma forma a sociedade. E aí nós estamos desenvolvendo essas aptidões, vamos desenvolver uma alegria interior muito grande por estarmos sendo úteis, e aí encontraremos a felicidade. E aí estaremos nos curando das nossas doenças. Porque a doença que sentimos, ela é uma energia que está presa no corpo, e ela precisa de girar, ela precisa de desenvolver. Diego, pode passar o slide, fazendo favor? O próximo? Bom, obrigado. Então, o que impede, muitas vezes, de descobrirmos o nosso caminho e esses nossos talentos? O materialismo, por incrível que pareça. O materialismo traz uma agitação mental muito grande. A gente não para de pensar. Quem já não se pegou pensando em algo que aconteceu um dia anterior? Quando nós estamos aqui, por exemplo, de vez em quando vem na nossa mente aquilo que aconteceu 1 hora atrás, um dia anterior, 1 mês atrás, 1 ano atrás, 10 anos atrás, e a gente fica remoendo isso. Remoendo. Ou se não, no futuro.
A gente fica pensando o que vai acontecer daqui uma hora, o que a gente tem que fazer amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. Percebem como que a nossa mente, com as preocupações, nos coloca sempre no futuro e no passado e dificilmente nos deixa no presente? Não permite que a gente perceba o agora, que é a coisa mais preciosa na vida que nós temos, é o momento presente. Por isso chama presente, é um presente de Deus para nós. É o momento presente. Tudo que nós podemos fazer, nós só podemos fazer agora, no momento presente. O futuro ainda vai chegar, o passado já passou. Mas dificilmente a nossa mente permite que a gente enxergue o momento presente. O momento presente não é a coisa mais importante que nós temos. Na verdade, é a única coisa que nós temos, é o momento presente. Platão dizia que nós vivemos num eterno presente. O passado e o futuro são projeções mentais que nos faz ficar agarrados em algumas coisas e não deixa a gente viver com plenitude o agora. Então, o materialismo, ele traz muitas preocupações, julgamentos, a gente julga muito o outro, a gente julga muito a nós mesmos também. Preconceito, né? A palavra preconceito é a falta do conhecimento, né? Antes de eu ter um conhecimento, pré significa antes de eu ter um conhecimento eu já estou julgando, por isso chama preconceito. Eu julgo, às vezes, algo que eu não conheço ainda. Autocobrança, que também é muito forte nas pessoas. O Dr. Augusto Cury, um grande psiquiatra que escreve muitos livros, fala que toda pessoa que fere é porque já foi ferida. Então, muitas vezes, nós nos ferimos tanto, nos cobramos tanto e acabamos, por isso, transferindo isso para as pessoas também. Então, quem se cobra demais, geralmente cobra muito das outras pessoas também. Então, se fizermos o processo inverso e também promovermos o auto-perdão com responsabilidade e nos perdoarmos, nós vamos ter mais facilidade para perdoar o outro também. A resistência à aceitação. Aceitar o agora. Aceitar o que a vida traz. Aceitar não significa uma posição cômoda de pensar assim, tá tudo certo, não vou fazer nada. Não, é muito pelo contrário. É uma aceitação dinâmica. Eu aceito, eu não fico agarrado em remorsos, remoendo em alguma coisa, eu aceito a vida como ela é. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalho intensamente para mudar aquilo que eu consigo mudar. Mas aquilo que não está no meu poder, eu também não luto. Eu não vou sofrer por isso, eu vou aceitar. Quando estiver no meu poder em mudar, aí eu vou mudar. Essa energia é uma energia diferente que flui. Diego, pode passar, por favor. Qual é o caminho certo, então? Qual é o caminho para nós trilharmos uma vida com mais saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual e, consequentemente, saúde física? Qual é o caminho? Quais são Existem os princípios, conceitos que norteiam? Existem dogmas que falam para a gente seguir aqui? Passa, por favor, Diego, próximo. Meus irmãos, o caminho é o seu caminho, é o certo. E não o caminho dos outros. Porque o que acontece hoje, como nós dissemos no início do estudo, a sociedade padroniza tudo. Ela padroniza a felicidade, ela padroniza uma vida feliz, uma vida de sucesso, ela padroniza roupa, corte de cabelo, percebem isso? Principalmente através da mídia, das mídias, na internet, da sociedade de modo geral, há uma padronização, uma massificação de estilo de vida. Como se todo mundo fosse feliz com a mesma coisa, e não é. Cada um tem o seu caminho. Cada um tem a sua singularidade como pessoa, tem seu jeito próprio de ser. Cada um gosta de fazer alguma coisa que lhe traz mais realização interior. Uns gostam de pescar, outros gostam de ler livros, outros gostam de meditar, outros gostam de falar. Cada um tem o seu caminho. E aí é muito importante nós descobrirmos qual é o nosso caminho e nos libertarmos desses padrões externos que ditam normas, que ditam atitudes fechadas, como se fosse uma regra para todos. Existem princípios
que são universais, com certeza. Por exemplo, o princípio fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Isso é um princípio de vida, que vale em todas as épocas, em todos os tempos, em todas as culturas. É o princípio da reciprocidade, de uma convivência fraterna na sociedade. Mas existem outras coisas que não são princípios naturais e universais, são conceitos humanos. E aí nós temos que ter cuidado com esses conceitos e muitas vezes com esses preconceitos e prestar atenção se eles não estão nos escravizando mentalmente. E aí nós vemos muitas pessoas vivendo uma vida triste, deprimida, porque estão seguindo caminhos que ditaram para ela de fora e não estão seguindo o seu caminho, o caminho da sua alma. Muitas vezes o caminho que a própria pessoa fez como planejamento antes de reencarnar, quando ainda estava no plano espiritual, porque quando nós estamos do lado de lá, nós temos uma visão um pouco mais emancipada do que necessitamos e fazemos uma programação nossa. E aí quando a gente reencarna, a gente tem que prestar atenção de se estamos lendo essa mensagem do nosso próprio eu profundo, da nossa própria alma, e seguindo o que ela pede que nós façamos, ou se estamos seguindo padrões externos. Pode passar, Diego, o próximo slide, por favor. Nesse ponto aí, nós lembramos desse psicólogo suíço e biólogo também, chamado Jean Piaget. Piaget é muito conhecido na área da educação, na área da psicologia, e ele desenvolveu um estudo falando sobre anomia, heteronomia, autonomia, que eu vou falar rapidamente aqui por causa do nosso tempo. Mas segundo Piaget, no nosso processo de desenvolvimento da personalidade, nós passamos por essas 3 fases. A anomia é a fase do bebê. É a fase onde nós não seguimos regra. Anomia significa regra. O A é negação, sem regra. A gente vive para os instintos. O bebê só pensa em se alimentar, em dormir, né? O que dá vontade de fazer, ele faz. Ele não tem ainda uma razão para processar regras de convivência, de vivência na sociedade. Na adolescência, geralmente, nessa fase, isso não é uma regra, mas mais ou menos na fase da adolescência, a gente entra na heteronomia. Hetero é diferente, significa quando a gente já está seguindo regras sociais de comportamento, mas baseado no que os outros dizem que é importante a gente fazer. Como a família, a escola, a igreja, os templos, a sociedade de modo geral. Então o indivíduo ele segue regras, mas ainda sem uma noção interna da importância daquilo ali. Ele segue porque os outros estão dizendo para ele seguir. Mais ou menos aos 18, 21 anos, dentro de um desenvolvimento normal de personalidade, nós entramos na autonomia. Auto, si mesmo, né? É quando nós já tomamos atitudes baseadas em regras que nós já percebemos dentro de nós a importância delas. Então nós não tomamos atitudes porque os outros falam, mas porque nós mesmos percebemos que aquilo ali é importante para nós. Essa é a autonomia. Muitas pessoas chegam na idade adulta, mas não saem da heteronomia. Ainda segue as regras ditadas pela sociedade, pela mídia, seja o que for. O desenvolvimento da autonomia, ainda mais da autonomia espiritual, requer uma sondagem interior, primeiramente. Percebermos quem nós somos, o que nós somos, como espíritos, como almas, como individualidade. Perceber as nossas características profundas e fazer as nossas escolhas responsáveis. Esse processo de autonomia é o único que vai nos trazer a felicidade. Pode passar o slide, por favor, Diego. Nesse processo de autonomia, pode passar o slide, Diego, por favor, próximo slide. Nós entramos no campo que Carl Gustav Jung, que nós citamos aqui anteriormente, chamou de individuação. A individuação é nós percebermos quem nós somos de verdade. E aí eu citei aqui o campo da vontade. Muitas pessoas não desenvolvem esse campo da vontade própria, da força de vontade. Esse campo é o corpo da vontade, poderíamos usar esse termo. Sem desenvolvimento, ele fica solto, fragmentado. O indivíduo ele não tem autocontrole, ele segue de acordo com o que as pessoas, a sociedade está levando ele para um lugar e para o outro. Quando a gente vai desenvolvendo o corpo da vontade, vai havendo essa individuação dessa vontade, dessa energia interna.
desse corpo mais profundo. E o desenvolvido é quando nós percebemos a nossa própria individualidade, sentimos a nossa própria individualidade, o self. Percebemos essa totalidade que somos, essa característica única que somos. E nos comportamos de acordo com essa individualidade, sem autoagressão. É quando a gente aprende a falar o sim, sim e o não, não, como Jesus disse para nós. Isso é respeitar a nossa integridade. Pode passar o próximo slide, por favor, Diego. Pode passar. Dentro desse estudo aqui, meus irmãos, eu vejo que tem 3 práticas. Na minha vida, eu sinto muito isso. Na doutrina espírita, também nós percebemos isso. Que são práticas de uma internalização desprendida que ajuda muito a encontrarmos essa saúde interior. Essa cura interior. Primeiramente é o estudo. Estudar. Estudar através dos livros, espiritualidade, espiritismo, espiritualidade, filosofias, através das palestras, das conversações, conhecer essa realidade, porque tem pessoas que não conhecem, então o início é estudar. E à medida que a gente for estudando, a gente começar a inserir hábitos na vida da gente que nos trazem mais essa quietação mental, esse silêncio interior. Uma meditação, por exemplo, ao acordar pela manhã todo dia, pare um pouco, observe a respiração, observe esse ar fluindo para dentro das narinas, chegando aos pulmões, trazendo essa energia vital, prana, que preenche o nosso corpo. Deixe os pensamentos passarem e volta para a respiração. Procure sentir a si mesmo. Como a gente quer conviver com as pessoas bem, se às vezes a gente não está convivendo bem com a gente mesmo. Primeiro, nós temos que estar confortados com a nossa própria presença. A nossa presença tem que ser confortável para nós. Sentir a nossa própria presença. A presença física e a presença energética interna, o perispírito, o corpo espiritual, a nossa individualidade. A meditação ajuda muito isso. E a prática da caridade. Procurar ajudar o outro de alguma forma, porque a caridade não se restringe apenas a dar o pão, a dar a roupa ou o remédio. Isso é caridade também. Mas ela é muito mais do que isso. A caridade é uma palavra amiga para alguém que está precisando. É um ouvido atento para alguém que está precisando de falar. Quantas pessoas estão precisando de falar? A caridade é um olhar fraterno, é um abraço de irmão. É uma ajuda, estender a mão para quem está precisando. A caridade é sairmos de nós mesmos e ir em direção ao outro. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós nos tornamos plenos. Pode passar, Diego, por favor, o próximo slide. Nisso eu lembro do nosso querido Chico Xavier. Chico Xavier, certa feita, eu vi uma história dele na internet, não vi a comprovação se é dele, mas parece que é. Na internet a gente encontra muitas histórias, mas a história é muito boa, eu vou contar aqui. Ele estava passando por uma angústia muito grande na sua vida, e ele orou a Emmanuel, e Emmanuel, benfeitor espiritual, falou assim: Emmanuel, por favor, eu estou muito angustiado com alguns eventos que estão acontecendo na minha vida. Pede a Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, para mandar uma mensagem para mim, mandar uma mensagem de consolo que eu estou precisando nesse momento. E Emmanuel virou para ele e falou assim: espera um pouquinho, Chico. Foi. Daí a pouco Emmanuel voltou. A hora que Emmanuel voltou, ele falou assim: eu trouxe uma mensagem de Nossa Mãe Maria. E aí Chico se preparou para anotar, e aí ele falou assim: anota aí, a mensagem é: isso também passa, ponto final. Aí o Chico falou assim: mas é só isso, meu irmão? É só esse trechinho? É, Chico. Reflete sobre essa frase vários dias na sua vida. Se precisar, coloca ela escrito num papel e cola na frente do seu guarda-roupa. Sempre que você acordar, você olha. Isso também passa. Porque tudo que a gente vive na vida, seja as maiores dores ou sofrimentos, passa. Tudo passa. Até, às vezes, aquelas alegrias excessivas, aquelas euforias, também vai passar. Então, quando você estiver passando por uma dor profunda, lembre-se, isso vai passar. Porque no mundo tudo é passageiro. Quando estiver passando por um momento de muita euforia, lembre também, isso vai passar. Perceba a impermanência das coisas do mundo físico. A única coisa que não passa é Deus, porque Deus é suficiente.
Meus irmãos, meu irmão Diego, passa para o próximo slide, por favor, para nós finalizarmos. Vou finalizar com essa mensagem de Emmanuel através do Chico. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas, mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passarão. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Fica aqui, meus irmãos, o estudo de hoje, lembrando que todas as dificuldades que passamos vai passar. E Deus e Jesus sempre está no leme. Nenhuma folha de árvore cai sem a permissão de nosso Pai. Confiemos nele e passemos pelas dificuldades com fé, com resignação, porque é a chegada de um mundo melhor. Um grande abraço a todos, muita paz a todos e que Jesus continue conosco.